os destaques do mercado agrícola com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. A Élica, que é a nossa cinegrafista aqui, reparou que você hoje está nos trinques, cabelinho cortado, alinhadíssimo. Tá na régua, como o pessoal fala. A Élica reparou aqui. A Élica... Ok, Silmar, vamos lá. Quinta-feira, véspera de Sexta-feira Santa, como é que está o mercado hoje? Bom, hoje é o último dia útil da semana, amanhã é feriado não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, por exemplo, nós vamos ter bolsas funcionando amanhã, Bolsa de Chicago, Bolsa de Nova York, tudo fecha amanhã, pelo mesmo motivo, feriado de Páscoa, feriado de Sexta-feira Santa. Bom, mercados hoje, começando por aqui. Dólar subindo, tinha caído ontem, volta a subir agora, 0,6%, R$ 5,08 é a cotação. E o mercado de ações caindo um pouco, 0,3% nesse momento. Petróleo lá fora com queda pequena, ontem caiu um pouquinho, hoje mais um pouquinho, 0,2%. Nada que mude aquele cenário que a gente viu no início da semana, quando houve aquela escalada dos preços, o preço do petróleo subindo mais de 6%. Isso não mudou, pelo contrário. O preço continua num patamar bastante elevado ainda, mas com pequenas quedas, pequenos ajustes a cada dia. Ontem caiu um pouquinho, hoje mais outro tanto, 0,2% apenas. Mercado lá na faixa dos $84,80 o barril. Mercado de commodities agrícolas. Olha, a Bolsa de Chicago, soja caindo muito, tá? O pessoal da soja está assustado aqui. Estamos colhendo uma safra grande, o pessoal esperava um preço bom também, porque os estoques nos Estados Unidos estão baixos, a safra da Argentina quebrou e tudo indicava um aumento nos preços da soja. E não é o que está acontecendo. O próprio Brasil está conseguindo derrubar o preço, está colhendo uma safra recorde, ou seja, a famosa lei da oferta e da procura, uma safra compensou a outra e está aí o Brasil, o produtor brasileiro sofrendo com o preço caindo na Bolsa de Chicago, e aqui dentro o câmbio também não está ajudando muito para melhorar o preço interno. Então, soja caindo bastante hoje, 1,7% nesse momento. Milho também, queda de 1 ponto percentual, trigo está no 0 a 0 por enquanto, está estável. Na Bolsa de Nova York, o café que subiu ontem, está caindo um pouco hoje, estão sofrendo uma correção, o pessoal aproveitando para vender, o arábica caindo 1,1%. Suco laranja cai também, 0,5%. No lado positivo, temos o algodão voltando a subir. O algodão tem surpreendido, inclusive, com altas aqui que não eram muito esperadas no momento de retração da economia global, quando normalmente acontece uma queda no consumo, mas o algodão está resistindo, por também que tem problemas de oferta nesse momento, né, com perspectivas de safras menores para esse ano. Está subindo 1,1% nesse momento. O açúcar bruto também, o mercado segue bastante firme. Chama atenção aqui que o Brasil está começando a sua safra nova de cana e o mês de abril normalmente é um mês de queda nos preços por conta da própria pressão da oferta brasileira, maior exportador mundial. Mas, surpreendentemente, o que está segurando os preços são quebra de safra em outros países, concorrentes nossos, o caso da Índia, por exemplo, do Paquistão, da Tailândia, a própria União Europeia, o açúcar de beterraba também está com problemas de safra. A China também com problema. A China, que é importadora, vai ter que importar mais porque está colhendo uma safra pequena também. Em suma, isso está ajudando o Brasil na contramão da tendência, a safra nova entrando e com o preço subindo, ao contrário da soja, por exemplo, que a gente está vendo o contrário. Para finalizar, boi gordo não tem jeito, voltou a cair, está caindo muito. Mercado futuro, queda de 1 ponto percentual nesse momento. No mercado físico, estou vendo aqui queda no Triângulo Mineiro, R$ 285 arroba, queda de 1,7%. Mesmo percentual de queda aqui na praça referencial, por exemplo, que é Araçatuba. Ou seja, houve aquele ensaio com a retomada das compras chinesas, com o preço subindo acima de R$300, mas não teve persistência, as indústrias estão com a escala alongada, tinha muito estoque ainda nos armazéns frigoríficos, tem que desovar isso primeiro para voltar a comprar boi novo lá no campo. Então, o preço do boi novamente assustando o nosso pecuarista, Tavinho. Ok, Silmar, você falou em algodão aí, mas o algodão brasileiro, eu estava lendo algumas coisas ontem, ele vem subindo de produção nos últimos 10 anos, né, a safra. Pode ser que seja um pouco menor, mas ele está crescendo e na contramão do mercado mundial, inclusive, porque prevê-se uma retração já para essa próxima safra agora no mercado mundial. Mas o algodão brasileiro está sempre sendo muito bem cotado e ganhou uma chancela aí
recentemente no primeiro contrato assinado esse ano internacional, né, de commodities, que foi vender para o Egito, né, o nosso algodão de fibra longa que o Egito produz depois de forma têxtil, a fibra longa, que é uma fibra que é usada em tecidos mais finos e mais resistentes. Interessante também que, apesar do trabalho que o cotonicultor tem, porque para o algodão parece que você perde um ano entre preparar, plantio, etc. e tal. A soja você cobre num período menor, e pode substituir por outras culturas depois, mas o que o produtor recebe pelo algodão parece que é para cada uma saca de algodão, 4 sacas de soja. Por isso que ele opta, às vezes, por ir para o algodão e tem ido muito para o algodão. Você que entende mais de algodão que eu pode confirmar esses fatos. Davi, o algodão é um dos mais recentes fenômenos da agricultura brasileira, produzindo aqui um produto de altíssima competitividade, de altíssima qualidade, cada vez mais bem aceito no mercado internacional, e nós já somos agora o segundo maior exportador mundial. O algodão deu um salto aqui. Eu tinha visto ontem que a gente era terceiro. Não, Segundo já? Só perde para os Estados Unidos. Só perde para os Estados Unidos e, olha, não vai demorar muito para a gente ultrapassar e se tornar o primeiro exportador mundial. Como produção, não, ainda somos o 4º maior produtor, mas exportação é um negócio fantástico, o crescimento por conta da qualidade do algodão brasileiro. Então, são grandes produtores que estão investindo nisso, é uma cultura extremamente cara, não é uma coisa fácil de tocar, e o algodão já sai praticamente embalado lá desde a fazenda. Mato Grosso e Bahia são os grandes produtores do Brasil, são realmente grandes produtores que cultivam o algodão, porque é uma cultura realmente de custo altíssimo. Mas o fato é que é uma conquista mundial aqui do algodão brasileiro, é um negócio fantástico e, sobretudo, pela qualidade, além da produtividade lá no campo, que também está desbancando aqui os nossos concorrentes. Então, não surpreenda o Brasil se transformando no maior exportador mundial de algodão, breve, superando os Estados Unidos. Eu que acabei fazendo confusão. Realmente, nós somos o 4º maior produtor do mundo, mas o 2º exportador, perdendo para os Estados Unidos. E como você já bem disse, aí, graças à qualidade, ao trabalho técnico que tem sido feito, em breve, muito provavelmente, estaremos ultrapassando aí os Estados Unidos. Já que estamos falando de exportações, e essa queda aí de 25º para 26º lugar nas economias que mais enviam produtos ao exterior, é significante isso? Significativo? Bom, em primeiro lugar, 2022 foi um ano bastante atípico, né? Por conta de todo esse problema aí da pandemia e também da guerra da Ucrânia, né? Com a explosão dos preços do petróleo. Então, por exemplo, país exportador de petróleo deram um salto nas suas exportações, né? Porque foi a commodity que mais cresceu em termos de preço. Então, beneficiou muitos países lá do Oriente Médio, por exemplo, que são exportadores de petróleo. E aí o Brasil ficou um pouco para trás nesse sentido. Mas o fato é que o Brasil já vem de algum tempo, e não é de pouco tempo, com um desempenho fraco nas suas exportações, por exemplo, de manufaturados, de produtos de alta complexidade, por exemplo, em termos de tecnologia. E o Brasil, por outro lado, cresceu muito em exportação de commodities agrícolas, por exemplo. O Brasil hoje se transformando aqui num dos maiores exportadores mundiais de commodities agrícolas. Estava vendo aqui a balança comercial de 2022, é um negócio impressionante. O Brasil teve um saldo de quase 62 bilhões de dólares, que é bom, extremamente positivo, mas veio da onde? Veio do agronegócio. O agronegócio exportou aqui, teve um saldo líquido, ou seja, exportação menos importação. A gente importa trigo ainda, alguma coisa, mas o saldo das exportações brasileiras ficou em quase 142 bilhões de dólares. E o saldo dos demais setores da economia foi negativo, menos 80 bilhões. Aí sobrou 61,8, 62 bilhões de saldo, gerado exclusivamente pelo desempenho excepcional dos produtos do nosso agro, Tavinho. Infelizmente, o Brasil realmente está perdendo terreno nas exportações de produtos de maior valor agregado, como é o caso dos manufaturados. Isso não é de hoje, realmente precisa ser dado uma sacudida na competitividade da indústria brasileira, que vem perdendo espaço no mercado internacional. Isso as pessoas sempre acabam perguntando para a gente e às vezes a gente esquece os números. Vamos repetir porque esses números são importantes. Balança comercial brasileira, só o agronegócio fez 143 bilhões de dólares. Líquido. Exportação bruta do agro foi 153 bilhões. 53 bilhões. Importou 17, se não me engano, sobrou 142. Aí os outros setores... Líquido. Os outros setores exportaram mais, 175 bilhões, mas importaram mais também. Então, sobrou um saldo líquido negativo de 80 bilhões, ou seja, se importou mais do que exportava.
143 sobrou positivo para o agro, 80 negativo, 143 positivo para o agro, 80 negativo para os outros setores porque importaram mais. E aí sobra líquido 60... 61,8. Quer dizer, produto do agronegócio, 61,8 bilhões de dólares de saldo na nossa balança comercial gerados pelo agro. Muitos anos já o agronegócio é que vem gerando superávitos na balança. Se dependesse dos demais setores, dá déficit todos os anos. Pena que o pessoal não põe essas coisas em manchete de primeira página no jornal, né? Dos jornais das 8 da noite, aí, os famosos. Esse comparativo ninguém dá. Nós estamos chovendo no molhado aqui, mas isso precisaria ser dito para que as pessoas parem de querer apedrejar o agronegócio e achar que. Vamos ver. Tomara que alguém nos ouça e coloque esses números aí em manchete, porque isso sim é notícia positiva. Vem cá, ontem comentamos ainda aquele caso lá que eu falei, do presidente do sindicato dos trabalhadores rurais lá de Crato, que não conseguia empregar porque ninguém queria ser registrado e tal. E hoje chega essa notícia aqui que embora as vagas sem carteira assinada sigam predominantes no campo, o mercado de trabalho do agro está ficando mais formalizado. Isso por causa de quê, hein? Agroindústrias ou terceirização? O que é? É um conjunto de fatores, mas um dos fatores que eu cito como extremamente importante é, em primeiro lugar, a profissionalização maior do agro dos grandes produtos, por exemplo, soja, milho, e o fato de que temos agora praticamente 3 safras por ano, né? Então, por exemplo, você não tem necessidade, por exemplo, de ter trabalhador temporário, por exemplo, na plantação de soja e milho, porque vem uma em cima da outra. Você colhe a soja, tem que plantar milho. Então, são trabalhadores que podem ficar o ano inteiro empregados, com carteira assinada, tudo certinho, nessas grandes empresas do agronegócio que predomina, por exemplo, no centro-oeste brasileiro. Agora, tem o outro lado da moeda, tem que sempre se lembrar, né, que a agricultura é uma coisa sazonal, né? Você vai colher fruta lá no Nordeste, colhe uma vez só durante o ano, você tem o trabalho temporário, você vai lá para colher a manga, por exemplo, colher a uva, esse tipo de coisa. Emprega muita gente, isso é um dado que deve ser ressaltado. O setor de frutas, por exemplo, emprega montanhas de gente, muito mais, por exemplo, que o setor de soja, porque tem que colher a mão lá, a uva, a manga, etc. Mas, por outro lado, é um trabalho temporário, então, muitas vezes, não é uma formalização, pelo menos uma formalização permanente, digamos, o ano inteiro. Então, são diferenças que tem na agricultura que outros setores não têm. Você tem uma fábrica de parafuso, é o ano inteiro produzindo a mesma coisa todos os dias, né? 12 meses por ano. É diferente na agricultura, então tem que considerar esses diferenciais para a gente poder fazer esse tipo de comparação. De qualquer forma, é uma boa notícia e essa é mais uma notícia também que poderia ser divulgada na grande imprensa para o grande público saber que não só a geração de divisas para o Brasil, mas também na constituição de vagas de emprego, tanto fixos agora nesse novo modelo, que você produz uma safra atrás da outra e vai mudando, como também nos trabalhos temporários, o agronegócio é um grande empregador do Brasil. Sempre foi, né? Sem dúvida. Bom, um detalhe importante também é o emprego cada vez mais qualificado também em alguns setores, por exemplo. Hoje, para manejar um trator lá que custa 2, 3 bilhões, por exemplo, você precisa ter um trabalhador qualificado lá, que entenda um pouco de informática, esse tipo de coisa, porque são altíssimas tecnologias hoje que movem esse tipo de máquina, né? Então, isso também é um fator novo aqui de agregação de valor, por exemplo, na mão de obra rural, que anteriormente não precisava. Exatamente. Tem trator aí que dá de 10 no que tem de componente embarcado no meu carro. Bom, amanhã é feriado, nós estaremos aqui, sexta-feira santa, domingo Páscoa, uma ótima Páscoa para você e família. E na segunda nos encontramos de novo aqui, tá bom? Perfeito, igualmente para você, para toda a nossa turma aí do Terra Viva e para todos os nossos telespectadores. Feliz Páscoa e até segunda-feira. Abraço, Silmar. Tchau.